Olá, começa agora o Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E hoje você vê em destaque: Comissão Parlamentar questiona proibições em edital do transporte coletivo. Colegiado alerta sobre aumento de casos de obesidade infantil. Deputados acompanham acordo sobre divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais. Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram prorrogação de prazo para as atividades de colegiados da Casa. Quem tem os detalhes é a repórter Nicole Espósito. Luciana, 5 projetos de iniciativa parlamentar começaram a tramitar na Casa. Uma das propostas proíbe a exigência de qualquer tipo de garantia como condicionante para a internação de animais em hospitais ou clínicas veterinárias do Estado. O autor da matéria é o deputado Marcos Bruno. Aqui no nosso Estado a gente quer sensibilizar, mostrar à sociedade que a vida, mesmo que seja de um animal, ela deve ser vista com mais carinho, com outro olhar, tendo em vista que não há uma legislação específica para tratar e proteger a saúde dos animais. Na sessão desta terça, os deputados aprovaram a prorrogação dos prazos da CPI do Sistema Transcol por mais 60 dias e das comissões especiais da crise hídrica e das demissões da Vale, as duas por mais 90 dias. Eu volto ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Ex-secretário de Transportes depõe sobre edital de licitação do Sistema Transcol. A CPI, que investiga denúncias de irregularidades na licitação do Sistema Transcol, recebeu o ex-secretário estadual de Transporte, Fábio Ney Damasceno. O colegiado questionou a cláusula do edital de 2014, que proibiu a participação de empresas em recuperação judicial. O sistema era uma concessão especial, era uma licitação especial, então a legislação nos auxilia neste quesito, onde você pode restringir essa recuperação, já dado o grau de investimento que tem que ser feito, aquisição de 500 ônibus, contratação de funcionários, mecânicos, enfim. Por isso que nós vetamos, porque precisava de empresas com saúde financeira para executar todos os serviços programados no edital. Outro questionamento foi em relação à obrigatoriedade de visita técnica das empresas ao sistema de transporte capixaba. As companhias eram obrigadas a conhecer terminais rodoviários e toda a estrutura logística do Transcol para participarem da licitação. A 8666 ela não veda a visita técnica, não ser obrigatória, e as empresas que queriam participar do certame deveriam conhecer muito o nosso sistema. Tem muitas particularidades. Para fazer a aferição do custo do sistema, elas deveriam conhecer muito bem, inclusive rodar com os nossos testes para tirar todas as dúvidas. Por isso nós botamos ela como obrigatória. A comissão também questiona a composição da Câmara de Compensação, um mecanismo criado para equilibrar o pagamento dos serviços prestados no Transcol aos 2 consórcios de empresas de transporte que atuam no sistema. Por meio dessa Câmara é realizada uma compensação financeira. Linhas de ônibus que rendem mais pagam aquelas que rendem menos, de acordo com a participação de cada consórcio no sistema. A Câmara de Compensação é só onde a CETURB vai distribuir as empresas que prestaram o serviço e consolidar essa prestação de serviço. Então isso jamais passou para as empresas, a CETURB continua e sempre deve continuar exercendo essa função da Câmara de Compensação. Presidente, uma das questões colocadas foi sobre a Câmara de Compensação, né? E o senhor falou que a visão, né, da CPI, o que a CPI percebe é que o Estado talvez tenha ficado realmente fragilizado nessa questão. Por que os senhores acreditam nisso? Olha, todos os assentos que tem na resolução são de empresários. Então, evidentemente, que o Estado, no governo passado, ele, de certa forma, ele se fragilizou. Ele deixou os empresários mandarem à vontade no sistema. Isso é muito ruim porque a gente tem que desconfiar a todo momento, tá, do monitoramento, das autuações, porque é um sistema muito complexo, a gente sabe disso. E toda a fala do secretário, tá, acabou caindo por terra, porque existe esse contraditório com relação às pessoas aqui. Hoje mesmo ele disse aqui, tá, todo mundo viu, que o edital ele foi postergado porque houve, sim, recursos, indagações por empresa. Aí depois diz assim, não, mas não sei dizer se foram pelas empresas que participaram do consórcio. Que outras empresas participaram disso? Que isso aí foi uma coisa fechada somente para as empresas que foram 2 consórcios,
que praticamente os dois contemplaram todas as empresas do sistema da Transcol da Grande Vitória. Então, por outro lado também, ele incorreu num erro muito gravíssimo, falar assim que uma empresa grande não poderia, assim, de forma nenhuma, fazer visita técnica através de um sistema de internet, alguma coisa. Pelo amor de Deus, isso é uma grosseria. E outra coisa também que ele fala da recuperação judicial. Meu Deus do céu, isso é uma decisão do Supremo. O secretário tem que saber disso, que empresa em recuperação judicial é assegurado a elas, tá? Então ele tem que saber que é recuperação judicial. É assegurado a elas participar do certame, sim, por que não? Comissão Especial da Crise Hídrica recebe dados sobre os prejuízos que a estiagem prolongada causou aos produtores de café. Menos 4 milhões de sacas produzidas e um rombo de mais de R$1 bilhão na economia capixaba. Esse é o resultado da seca na produção de café deste ano. Os dados foram abordados na reunião da Comissão Especial da Crise Hídrica, que recebeu o presidente do Centro de Comércio de Café de Vitória. De acordo com Jorge Luiz Níquel, o setor, que emprega cerca de 400 mil pessoas no estado em toda a sua cadeia produtiva, foi altamente impactado pela falta de chuvas. O governo do estado vai arrecadar menos, porque ele vai ter uma receita menor com café. O comércio em geral também vai sofrer esse impacto, porque 1 bilhão e 200 seriam jogados para o comércio. Então, o produtor, sem dúvida, é o maior prejudicado, mas isso afeta a economia do estado como um todo. O presidente do Centro de Comércio de Café fez sugestões para evitar que as mudanças climáticas voltem a causar grandes impactos na produção agrícola. Em 2013, nós tivemos uma enchente, que foi no norte do estado, umas maiores dos últimos anos. Quer dizer, muita água sobrando. E um ano depois, uma seca muito grande. Quer dizer, teria que ter o governo teria que proporcionar junto ao produtor maneira de que essa água, quando vem em excesso, seja segurado com o objetivo de, quando faltar a água, ela seja utilizada. Jorge Luiz Níquel falou também sobre os gargalos na infraestrutura do estado, que impossibilitam o crescimento do comércio do produto. O Espírito Santo tem cerca de 28% da produção nacional e Minas Gerais 50%. E o Espírito Santo exportou pouco mais do que 15%, Porto de Vitória, de todo o café que saiu para os outros países. Somente 15% saiu pelo Porto de Vitória, é muito pouco. Minas Gerais não tem porto. Ele sai, o café produzido por lá sai pelo Porto de Santos, Rio de Janeiro ou Vitória. Infelizmente, nós não estamos agregando essa produção, nós não estamos colocando essa produção de Minas em nossos portos. Sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos um porto de águas profundas, nós teríamos uma capacidade aí de pelo menos triplicar esses embarques aqui por Vitória. As informações passadas pelo presidente do Centro de Comércio de Café farão parte do documento final que a comissão está elaborando. O aumento de peso de crianças e adolescentes capixabas preocupa profissionais de saúde. O assunto foi tratado no Legislativo Estadual. A Comissão de Saúde discutiu um tema preocupante para as famílias capixabas, a obesidade infantil. O colegiado recebeu o grupo de incentivo ao peso saudável da EMESCAN, que atua na orientação, prevenção e acompanhamento de estudantes de escolas públicas que estão acima do peso. Nos estudos realizados, o grupo tem percebido aumento de peso como consequência do estilo de vida familiar e da falta de atividade física. Está atendendo por mês mais de 100 crianças, então está com uma demanda muito grande de serviço porque a obesidade vem crescendo. E esses são pacientes com doenças crônicas, então ele não tem alta, né? Ele fica com a gente desde pequenininho, fica adolescente e ainda continua com a gente. Porque a gente percebe que quando não tem as consultas, volta a engordar, volta a não fazer atividade física. Então tem que ser uma atividade contínua, consultas mensais, né? Para ter o sucesso no tratamento. Nós estamos apresentando um projeto de lei obrigando as escolas de ensino fundamental também, não só privada, mas as particulares também, a terem no seu quadro de funcionário um nutricionista para orientar e fiscalizar a questão da alimentação.
porque não é possível que nós tenhamos em Vitória hoje, só aqui em Vitória, 9% das crianças obesas. É preciso uma fiscalização maior, tanto dos professores, tanto dos pais, para que nós evitemos que essas crianças sejam um obeso mórbido no futuro. Espírito Santo e Minas Gerais discutem divisa entre os estados na região do Caparaó. O assunto foi tratado pela Comissão de Cidadania da Casa. 80% do território do Parque Nacional do Caparaó está localizado no Espírito Santo, mas é por Minas Gerais que entra a maior parte das pessoas que visitam a região. O acesso ao local tem gerado polêmica e foi o tema da reunião da Comissão de Cidadania. Desde 1998, existe uma entrada para o parque no distrito de Pedra Menina, município de Dores do Rio Preto, e esta região é alvo de disputa entre os dois estados. Para falar sobre o assunto, o colegiado contou com a presença de representantes do setor de cartografia do IDAF. A área ela corresponde a uma área de 550 hectares, cerca de 550 campos de futebol. É uma área significativa se considerar a dimensão do território capixaba e do território mineiro. Ela foi retomada porque Minas ele sempre teve o entendimento de que a divisa passava por um outro curso do Rio Preto. Só que isso não foi externalizado em momento algum, nós só tivemos conhecimento disso depois que o mapa veio para o computador e nós passamos a conhecer a cartografia deles. E agora a disputa é porque Minas entende que historicamente aquela área pertence a eles, isso remonta à ocasião da emancipação do município de Espera Feliz, no final da década de 30, e nós entendemos, a partir de mapeamentos feitos pelo IBGE e a partir de entendimentos históricos nossos também, que a divisa pelo Rio Preto, nessa localidade lá de Dores do Rio Preto e Espera Feliz, sul do estado, na região do Caparaó, ela se dá por um outro curso do rio, e nesse curso do rio a portaria, que é capixaba, ela continua sendo capixaba. Segundo os técnicos do Instituto, a questão da divisa entre os estados está quase resolvida. A nossa relação com Minas Gerais ela é muito boa, relação de cavalheiros, extremamente técnica, a equipe de lá é muito boa, também técnica, sensata. E nós estamos conduzindo essa discussão e até marcamos um trabalho de campo para levantar lá as informações para dirimir a questão. Também já levantamos algumas informações cartográficas, como um próprio mapa feito por Minas Gerais na década de 20, que corrobora com a nossa conclusão. Documentos de imóveis que são registrados dentro do estado do Espírito Santo desde a década de 20 e 30. Então nós estamos, as provas que o IDAF já coletou, nós entendemos que já é suficiente para esclarecer a questão e isso vai ser passado a limpo no trabalho de campo que nós estamos marcando para o mês que vem. Inaugurado oficialmente em 1940, a Rádio Espírito Santo foi a primeira emissora de radiodifusão do estado. A Comissão de Cultura e Comunicação Social resgatou um pouco dessa história, de informação, música e entretenimento para a população capixaba. A Rádio Espírito Santo e seus 75 anos de história e de valorização da música capixaba foram foco da reunião da Comissão de Cultura. Os deputados receberam representantes da emissora, entre eles o chefe de programação. Danilo Souza trabalha há 44 anos na Rádio Espírito Santo. E naquele período em que eu cheguei, eu ainda encontrei alguns daqueles funcionários mais antigos que trabalharam pela fundação da rádio e eu ouvia muitas das histórias deles, tudo que eles contavam. E eu tinha sempre aquela vontade de um dia relatar isso em um livro. E isso aconteceu em 2010, quando eu junto com a jornalista Ivana Domingo, nós fizemos o livro contando os 70 anos de existência da Rádio Espírito Santo. Quem também fez parte da história da Rádio Espírito Santo, uma emissora pública, é o deputado Amaro Neto. Ele ressaltou a necessidade de valorização dos profissionais da rádio e TV Espírito Santo. Desde quando eu estava na emissora se fala muito em concurso público e a última coisa que foi feita para valorizar realmente o servidor da Rádio Espírito Santo foi um plano de cargos e salários. Isso antes do governo Paulo Artung, foi no governo de José Inácio Ferreira. Então existe uma lacuna, o governo Paulo Artung na sua primeira passagem adquiriu o transmissor de 50 quilos, preparou o terreno para a gente aumentar a potência da rádio.
rádio, que ela vai mais que dobrar a potência que ela tem hoje. Então, nesse primeiro momento foi uma reunião para que a gente pudesse homenagear a emissora. Mas a gente está atento aqui na casa, me coloco à disposição dos servidores e do sistema RTV, da Rádio e Televisão Espírito Santo, para que a gente possa fazer um crescimento gradativo desta emissora e que novos comunicadores surjam em mais 75 anos desta emissora. A Comissão de Justiça limpou a pauta de votação com análise de 35 matérias. Entre as propostas consideradas constitucionais, destaque para a do deputado Gilcinho Lopes, que define normas de cobrança pela elaboração de orçamentos. Os fornecedores só poderão cobrar se comprovarem que os clientes concordaram com os valores previamente apresentados. Já a Comissão de Educação decidiu realizar reunião no bairro São Pedro, em Vitória. O objetivo é ouvir alunos e professores sobre o projeto Escola Viva. A região recebeu a primeira escola a funcionar no novo modelo de ensino médio em tempo integral. O objetivo é mostrar a alegria daqueles alunos que estão lá, que se matricularam, que passaram pelo teste, mostrarem para o Espírito Santo que eles estão ali em busca de um sonho. Cada aluno ali não é um aluno a mais, é um aluno específico, é o sonho dele que está contando, e ele tem no seu entorno realmente professores, toda uma equipe que se preparou para acolher esses alunos. Então esse acolhimento faz uma diferença enorme, por isso que os alunos estão tão felizes, e eu tenho certeza que esse é um projeto venturoso, um projeto de sucesso, um projeto que vai acalmar o coração das mães e dos pais, sabendo que seus filhos estão na escola de tempo integral, que é a meta do Plano Estadual de Educação e do Plano Nacional de Educação. Portanto, nós estaremos lá na próxima terça-feira, às 9 horas, na Escola Viva, na primeira escola, plano piloto. Foi emenda nossa de fazer o primeiro projeto, um plano piloto num colégio que não tivesse nenhuma atividade escolar. E está sendo lá em São Pedro um lugar que a gente viu crescer, que viu melhorar, que hoje tem uma dignidade muito grande e tem uma escola viva. E educação também foi destaque na sessão solene que celebrou o Dia do Estudante. Eleição direta para diretores das escolas públicas e reformulação do ensino médio foram temas tratados durante sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa, em homenagem ao Dia do Estudante, comemorado em 11 de agosto. Alunos da Grande Vitória e de municípios do norte do estado participaram do evento. A gente avalia de forma muito positiva a sessão, de fato reafirma a luta estudantil no Espírito Santo, em todo o Brasil, um reconhecimento da nossa luta. Infelizmente, hoje no Espírito Santo a gente tem muito que comemorar, mas pode ter certeza que a nossa comemoração será com muita luta, em defesa da nossa educação. 36 estudantes foram homenageados em reconhecimento à dedicação aos estudos. A sessão solene foi proposta pela deputada Eliana Dadalto. Eu vi a felicidade no rosto desses jovens, porque nunca foram reconhecidos. E assim eles sentiram a valorização, o reconhecimento. O deputado Sérgio Majeski, que é professor, também participou do evento. Persistam muito, estudar não é uma tarefa fácil. Estudar é uma tarefa, sim, de sacrifício, de força de vontade, de superação o tempo inteiro. E hoje a gente fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações sobre o Legislativo Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.